Bom dia a todos. Estou admitindo aqui todo Tava no mundo. mute. Só mais um minutinho. Claro. Eu vou pegar uma aguinha enquanto isso, Tá bom, Ingrid. enquanto o pessoal entra. Peraí. Dia, crianças! Como vocês estão? Olha, com esse calor que está aqui hoje, vamos falar de St. Pete Clearwater, que é um dos destinos que eu mais gosto na Flórida e vai combinar com o dia de hoje. A Ingrid já está vindo. E aí a gente já começa. Pronto. Deixa eu só. Maravilha. Agora o Zoom está com tantas funções aqui que eu já não sei mais. Salvar idioma português. Muito bem, É, todos me ouvem bem e me escutam? Me ouvem, me escutam, me veem, aliás? Então, tá bom, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Esse é um treinamento que eu faço questão de participar, porque, como eu falei para vocês, é um dos meus destinos favoritos na Flórida. E eu não falo isso porque a Ingrid está aqui, mas porque eu adoro praia, eu adoro verão, eu adoro natureza, eu adoro coisas culturais. E eu aprendi que tem tanta coisa diferente entre St. Pete Clearwater, mas claro que eu vou passar a bola para a maravilhosa Ingrid, que representa St. Pete Clearwater aqui no Brasil, e vocês estão aí com ouro puro na mão, porque ela vai poder passar todas essas dicas, essas informações para a gente. Ingrid, muito obrigada por você nos receber aqui, a Magic Blue Turismo, e os alunos da Academia da Magia. Acho que vai ser uma manhã bem rica. gente, bom dia. Eu sou a Ingrid Facchinetti, para quem não me conhece. E, Joyce, é um prazer imenso. Você sabe que eu sou muito fã do trabalho da Magic Blue há muitos anos, desde que eu atendia vocês na Pegasus, lá atrás. Então, poder passar para sua turma, né? E, gente, spoiler, hein? Eu vou estar no Magic Makers. Teremos St. Pete Clearwater com muitas novidades no Magic Makers. Então, para quem Exato. já garantiu a sua presença, vai ser sensacional. E vocês vão poder conhecer a Ingrid de pertinho, trocar ideias, fazer networking com ela, vai ser sensacional. Sim, e para o Magic Makers a gente está planejando também um acréscimo de conteúdo para mandar para vocês, porque eu disponibilizo a apresentação em formato PDF para ficar mais fácil para vocês por e-mail, porque o Visit St. Pete Clearwater, ele é um órgão governamental. Aliás, nós somos 100% governo. Então, o que acontece? Todos os hotéis da região, né, que junta as praias de St. Pete e de Clearwater, eu tenho um mapinha aqui na minha apresentação para mostrar para vocês, para dar um senso de contexto para quem ainda não foi lá, mas a gente trabalha 100% para o condado de Pinellas, porque a Flórida, as cidades da Flórida, eles não têm bairros e cidades dentro do estado, chama tudo condado. Então, a gente ali trabalha para trazer informação institucional, para que vocês tenham acesso e possam vender melhor, mas aqui, através da Via Reps, que é uma empresa de representação que também representa o Visit Flórida, o Visit Orlando, a gente trabalha só para vocês, agentes de viagens. Eu só falo B2B, eu não falo com o cliente final. O meu papel e os meus clientes são vocês. Então, por favor, podem me usar, eu deixo meus contatos para que vocês possam ter aí o máximo de informação possível, dicas. Quando tem novidade, eu posto, eu mando. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. O Zoom inventou trocentas novas funções. Então, se eu me perder, te peço A gente perdão, está junto, galera. e a gente vai se ajudando. Eu já coloquei É, você como co-anfitriã, então acho que você consegue compartilhar. A gente vê sua tela, mas ele desabilitou meu microfone. sim. Deixa eu compartilhar. Aí, agora vocês me ouvem, né? Sim, sim. Maravilha. Deixa eu me jogar para o lado.
e eu vou compartilhar aqui a apresentação. Durante a apresentação, pessoal, eu perco a visualização de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quem não conseguir abrir o microfone, coloca no chat que no final eu respondo, ou se a Joyce quiser, eu não me importo de ser interrompida, tá, gente? Tá bom. Então, vocês fiquem muito à vontade, porque às vezes, Joy, o que acontece? A gente lembra que está com uma dúvida, mas Aham. não pergunta na hora que a gente está falando daquele tema, Aí a esquece, dúvida né? desaparece. Verdade. Então, só me dá um toque, vocês vão perceber que eu falo muito e eu tento não falar rápido, porque tem muito conteúdo. Então, muito obrigada, sejam muito bem-vindos, é uma honra poder dar esse treinamento para vocês. Eu faço esse vídeo legendado, porque vocês podem me ouvir, e eu posso enviar também como material para vocês, tá bom? Ah, que legal. Ótimo. Eu mando. E tem links de banco de imagens, pode usar à vontade, pessoal. Ô, delícia! Ô, Olha, saudade! olha essa vibe, gente. Eu já começo mostrando o vídeo porque nada melhor do que visualizar qual é a vibe ali. Então, nós estamos falando de praias, mais de 50 quilômetros de praias de areias brancas e águas cristalinas, que podem ser oferecido como uma extensão de quem vai para Orlando, de quem desce até Tampa para o Busch Gardens. E aqui eu mostro para vocês o seguinte: de Tampa são só 30 minutos. E o aeroporto de Tampa tem uma vantagem. A imigração é mais rápida, até porque ele é menor do que o aeroporto de Orlando, e ele tem épocas do ano que ele acaba sendo menos disputado. Então, isso faz com que, eventualmente, as tarifas também deem uma melhorada. Então, eu acredito que vale a pena, mesmo para os passageiros que costumam fazer Disney, Universal, os parques de Orlando, tenham aí essa mobilidade, porque trazendo um outro lado ali dessa costa oeste da Flórida, que é onde St. Pete está, vocês podem aumentar o ticket médio da viagem também, porque você vai Exatamente. oferecer, né, de uma a quatro Posso noites, complementar, Ingrid? A por gente tem na favor. Magic Blue alguns passageiros que vão para Orlando, então estão pegando os voos da American Airlines, indo para Orlando, com conexão em Miami, enfim, e na volta eles saem por Tampa, porque daí eles pegam o final da viagem para dar aquele relax de parque, né? Daquela baixar um pouquinho a adrenalina Adrenalina. curtir São Petersburgo e depois eles voltam por Tampa. É super tranquilo e as tarifas são mais baratas, gente. Inacreditavelmente. Então, assim, vale muito a pena. Muito, gente. Então, assim, eu acho também que quem vai com frequência, né, os famosos repeaters, você acrescentar um elemento novo mostra também a expertise como agente de viagens, como consultor de sonhos para esses passageiros, de trazer um elemento novo para a viagem. Existe aí uma crescente no mercado para St. Pete, então, para vocês entenderem, a gente está, acho que dá para ver meu cursor, né? A gente está Sim. aqui na costa oeste, nós somos uma península da Baía de Tampa, que reúne a cidade de Tampa, tá? É outra prefeita, é outra cidade, e a região de St. Pete Clearwater, que é banhada do lado de cá pelo Golfo do México, belíssimo, é praticamente o Caribe americano, e pelo lado de dentro nós somos banhados pela Baía de Tampa, o que traz um visual belíssimo, inclusive da própria cidade de Tampa. Entre St. Pete Clearwater e a cidade de Tampa, que seria o ponto de chegada mais próximo, depois nós temos Orlando a 1h30, 1h40 de carro, são pontes que ligam as cidades. Então vale muito a pena. Para quem chega por Miami, gente, apesar de ser uma viagem um pouco mais longa, porque Miami já está na costa oeste, ou quem vai chegar pelo aeroporto de Fort Lauderdale também, que é um aeroporto interessante, principalmente interior, se vai voar com companhias aéreas que chegam por ali de Campinas, por exemplo, ou de outros lugares do Brasil, fazer esse caminho por essa costa aqui é excelente. Então, para o passageiro que não necessariamente quer ver só os parques, ou já fez muito parque, ele quer um Flórida além dos parques, fazer da costa leste-oeste um fly and drive tem um charme
que eu acho que vocês podem aproveitar muito e que isso emplaca no mercado, porque eu já tenho alguns passageiros fazendo isso. St. Pete e Clearwater é a junção de duas praias, não existe barreiras ali entre elas, então esses mais de 50 quilômetros de areias brancas e águas cristalinas, justamente, inclusive, por isso que Clearwater chama, é literalmente águas claras, né? Tem esse nome. Tem um cenário também cultural e gastronômico que, inclusive, a partir deste ano, o Guia Michelin passa a visitar outras cidades da Flórida e foi incluído Fort Lauderdale, Palm Beach e St. Pete Clearwater. A partir do ano que vem, o Guia Michelin vai visitar o estado inteiro da Flórida. Para um passageiro que quer experiências diferenciadas ou, nesse quesito gastronomia, quer ter essa oportunidade de conhecer um restaurante Michelin, porque tem o peso desse selo, nós teremos já restaurantes Michelin em St. Pete, mas para quem ficar na costa, atravessa rapidamente para Tampa, porque em Tampa nós temos ali 4 ou 5 restaurantes Michelin. Independente disso, eu mostro um pouquinho para vocês e no nosso site, visitespc.com, existem várias dicas ali. Vocês podem procurar pelo assunto, é muito fácil, então vocês vão colocar lá restaurantes e ele vai dar uma lista dos mais variados, porque nós temos tanto na costa quanto dentro da cidade. E para dar aí um panorama, já que todo esse mundo de atividades que vocês estão vendo na tela existe ali para o passageiro dividir o tempo dele, entre o centro de St. Pete, o St. Pete Downtown, e o centro de Clearwater, até a primeira praia, digamos assim, são 15 minutos, né, de transporte. Então, vale a pena vocês fazerem essa escolha para o passageiro, porque às vezes não é tanto pela localização, já que é tudo muito perto e muito fácil, e o nosso centro é um centro histórico e cultural muito aproveitável, mas às vezes ele gosta de determinada marca de hotel e daquela marca ele vai estar mais perto do centro ou mais perto da praia. Esse vídeo não tem som mesmo, né? O original tem uma música de fundo que eu também posso disponibilizar. É de uma das principais atrações, que é o St. Pete Pier, na praia de St. Pete. Faz parte ali do distrito do Pier. Esse pier é histórico, ele existe há muitos anos e foi sendo remodelado e reformado ao longo do tempo para virar uma área de convivência. Então, essa estrutura que vocês estão vendo é uma estrutura que a cidade oferece de forma gratuita, além da quantidade de lojas, restaurantes, sorveterias que existe na região do Distrito do Pier, que dá para passar o dia ali entre visitar tudo isso e curtir a praia, que é bem bacana. E a cidade é plana, dá para passear de bicicleta elétrica ou patinete também. Do lado direito aqui, vocês estão vendo no canto superior direito, do meu lado direito, é o Pier 60. O Pier 60, ele é em Clearwater e ele é um pier que todos os dias, tal qual o castelo na Disney, tem os fogos, nós temos a celebração do pôr do sol. Então, no site, né, Sunsets at Pier 60, não precisem decorar isso, porque no site do Visit St. Pete Clearwater também tem essa informação com o link direto, mas para vocês saberem, existe um cronômetro. E esse cronômetro mostra exatamente qual é o horário do pôr do sol. Então, do momento que o sol se põe até 2 a 3 horas depois, dependendo da época do ano, existem apresentações artísticas gratuitas, ou seja, não precisa pagar couvert. Existe também quiosques e lojas de artesanato, de comida. Eu indico a visita ao Pier 60 para fazer um pré-jantar, porque a gente sabe que o americano gosta de jantar mais cedo, né? Cultural deles ali, e o brasileiro mais tarde. Então dá para aproveitar, dá para estender ali a sua visita à praia e à região antes de sair para jantar, aproveitando ali o Pier 60. E embaixo é uma foto da entrada dele para vocês verem que o lugar é muito fofo. Nossa, Ingrid, essa informação que você passou é preciosa para nós, agentes de viagem, porque Que imagina bom. o nível de especialização que nós teremos quando a gente manda um roteiro para o cliente e fala: olha, nesse dia, às 5h45 esteja no pier, porque você vai ver o espetáculo do pôr do sol. É perfeito, né? Olha
o empoderamento de nós, agentes de viagens, quando a gente pode passar uma informação tão precisa assim para um passageiro. Eu adorei, não sabia disso, adorei essa informação. Que bom. Eu fico muito feliz, gente, porque eu acho que esses detalhes, né, eles fazem uma diferença enorme, até para aumentar ou reforçar a confiança que o passageiro tem em vocês. Gente, eu faço isso, eu trabalho para as agências e as operadoras há 13 anos. Eu venho da hotelaria, eu sou formada em hospitalidade, então isso para mim não existe propósito mais interessante para a gente que está dentro do turismo do que poder servir muito bem este cliente. Então, o máximo de informações que a gente consegue passar é importante e eu fico muito feliz desse detalhe fazer essa diferença, porque para mim nunca ocorreu que ele pudesse ser usado desse jeito. É Nossa, para faz muita mim, diferença, porque você, os nossos agentes aqui, eles são voltados muito para essa questão do concierge. E o concierge é quando você cuida desses detalhes e quando você se coloca à disposição do seu passageiro ter a experiência mais perfeita possível. Então, não é somente, olha, você vai no tal lugar, tal lugar, tal lugar. Assim, esteja presente por volta de tal horas, porque nessa hora acontece o pôr do sol e você vai ter um espetáculo lindo, e logo em seguida você pode tomar um drink em tal lugar. Quer dizer, isso é uma curadoria que a internet não faz. Então, esse é o exato. grande diferencial que a gente vai ter. Né, que a internet não faz, que a gente tem muita coisa de inteligência artificial, mas assim, quando a gente coloca o nosso servir à disposição do passageiro é o que faz toda a diferença. Sim, e gente, eu sei que pipoca por aí, né? As compras online. Eu acho que existe mercado para todo mundo porque existem perfis diferentes de passageiros. Eu brinco, né? O passageiro que quer comprar nessas plataformas, que eu não vou nem falar o nome porque eu não vou dar palco para elas, eu não tenho nada contra, mas eu também não tenho a favor. Por quê? Porque na hora que dá um problema, o passageiro não tem suporte. Então, nós profissionais que podemos fazer, como a Joyce falou, essa curadoria, para mim, a gente nunca vai perder, nem para a inteligência artificial e nem para as plataformas que vendem viagens. Porque Uhum. é uma coisa completamente diferente. E aquele passageiro que acredita que, naquela que bota globais para fazer propaganda é mais barato, é melhor, tudo bem. Só que ele vai ter um serviço de acordo com isso. Depois não adianta você reclamar que, olha, mas ninguém me informou que tinha atividade tal. Você falou com um profissional habilitado do turismo? Não. Então, ou você usa o que está no site, ou você não vai ter aquilo. Eu, para os meus amigos do meu círculo, né, de amigos fora do turismo, eu sempre falo: quer indicação de uma agência de viagens? Olha, tal coisa, você pode até comprar direto, mas tal coisa, se você não tiver ali um suporte, compara, pede um orçamento. O que, que é caro? Para vocês terem uma ideia, gente, até para as minhas viagens, dependendo do que for, quando não é a trabalho, que eu mesma tenho que organizar o evento, a viagem, etc. Então, eu viro a minha própria agência de evento. Eu falo com amigas agentes de viagens, inclusive com a Magic Blue. Acho que no ano passado, né, Joy, a gente se encontrou na WTM. Eu falei, vou começar aquela sua poupança para mandar o meu filho para Disney, porque quando o Nick quiser ir, ele está com 13 e talvez para ele ainda é muito tímido, não quer viajar sozinho, mas quando ele decidir, ele vai com a Magic, porque isso tá assim. Eu já expliquei que aqui em Tia Joy. casa é assim, a viagem dele para Disney, porque ele quer conhecer. Se eu puder acompanhar, vai ser muito bem, né? Mas nós vamos com a tia Joyce, justamente porque a gente precisa ter. Então, acreditem em vocês, no nível de informação que vocês podem passar e contem comigo e com os outros escritórios de representação do destino para isso. Por exemplo, esses museus que eu estou mostrando, o primeiro, ele é icônico, que é o museu, o The Dalí Museum, que é a maior coleção do artista espanhol Salvador Dalí fora da Espanha. Então, se o passageiro vai para os Estados Unidos e resolve ter férias das férias nas praias de St. Pete Water, mas é um passageiro que tem um interesse cultural, ou num dia ali que ele curte a praia, ele vai numa época que não é o alto verão, mas o clima está agradável, e mais para frente eu falo sobre clima e épocas para vocês com mais detalhe. Ele pode aproveitar um museu, ele não precisaria ir para a Europa.
Claro que a experiência lá na Espanha é maravilhosa, mas se ele já está ali, ele também pode ter essa experiência. Inclusive, para quem resolve fazer eventos dos mais variados no Dali Museum, desde novembro do ano passado é possível fazer celebrações, tanto nesses pátios externos, quanto internamente, nesse domo e nessa parte que é a maior parte onde tem o museu. Então, aniversários, bodas. Imagina, gente, um elopement, um destination wedding nas praias de São Pete. Nós temos resorts maravilhosos, ou a própria infraestrutura de locais de eventos, e fazer uma recepção no Museu de Dali é Nossa, fantástico. não, e Eu esse queria. museu é lindíssimo e ele é muito tecnológico, né? Ele é todo futurista, existe realidade aumentada. Eu achei assim sensacional. Ele tem também, além da coleção de Salvador Dalí, ele tem outras coleções, ele tem exposições itinerantes, Uhum. mas ele oferece também experiências nesse domo, que na parte de fora não é igual de Las Vegas, gente, mas na parte de dentro funciona para você ter o mesmo tipo de impressão de imersão. Então, no final do ano, até março, se não me engano, tem a programação no site do Dali Museum, mas ele apresentou nesse domo uma mostra imersiva da banda Pink Floyd. Então era ou After the Wall, ou Behind the Wall, fazendo uma alusão ao álbum mais famoso que chama The Wall. Então, para um passageiro roqueiro como eu, assim, como dá para perceber que, né, eu curto, é uma experiência super legal. Ele faz uma viagem através das músicas do Pink Floyd nesse domo, numa exposição imersiva, do tipo que dá para deitar no chão e se sentir ali dentro da concepção da capa do The Wall. Uhum. Então, Maravilhoso. vale a pena. A agenda de eventos a gente sempre divulga no nosso site e do nosso site para o site das atrações. Do lado nós temos aqui Tiroli Collection, que é do artista Dale Tiroli, e ele faz arte em vidro. Então, tal qual lá em Murano, na Itália, que existe ali o soprar vidro e a arte dos cristais de Murano, aqui ele trabalha não com uma qualidade de cristal como os bacarás, ele trabalha com vidro e nas suas todas as formas, né? Esse você também visitou, né, Joy? Então ele tem peças com alusão à vida Esse, marinha. esse museu, eu tomei um tapa, porque assim, eu não A gente esperava não dá nada, nada na para ele, verdade, né? eu nem sabia que existia isso. Olha, para a gente ver que muitas vezes a gente vive na nossa bolha, né, do dia a dia, vendendo as mesmas coisas. Eu não tinha nem ideia que existia isso em São Pete. E aí, quando a gente foi para o museu, a Tiruli Collection, a Andrea falou, vamos lá, tá bom, negócio de vidro. Foi um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida, de arte, né? Eu nunca vi peças tão lindas como eu vi. E aí eu comecei a fazer alusão a coisas que eu já tinha visto, que era do Tihuli, que eu não sabia. Por Sim, exemplo, eu estive em Dubai e lá no Atlantis Dubai, a coisa mais legal do sim. Atlantis Dubai é uma É escultura de uma vidro escultura. gigantesca no hall, né, principal, no lobby principal, toda de vidro, com uma coisa meio fundo do mar, lindíssima. E eu não sabia que era do Tihuli, então eu comecei a fazer essas conexões, né? Que Sim. lugar lindo! E mesmo para quem não aprecia tanto arte, vale só por ser instagramável, porque assim, cada lugar que você vira, você quer tirar uma foto, porque são coisas lindíssimas, coloridas, diferentes. Vale muito a visita, mas muito, mesmo que seu passageiro não curta museu, vale demais a visita no Tihuli. Que bom, fico feliz. E sim, não só no Atlantis de Dubai, mas no Atlantis de Bahamas também. Ah, verdade. O Dale Tiroli, ele é muito famoso internacionalmente, mas como o tipo de arte dele não é uma arte que a gente chama de mainstream, porque normalmente são pinturas, isso, né, e outro tipo de artista que mundialmente famoso, no exterior ele é muito conhecido. E assim, do Museu Dali para o Tiroli Collection é perto. Tiroli Collection faz parte de um centro de 4 prédios que são o Morians Art Center, tá? Que é como se fosse um centro de belas artes ali. E no Tiroli Collection tem uma experiência que você pode fazer a sua arte em vidro.
A gente ia colocar essa experiência também, Joyce, para o grupo de vocês, mas é que demora 3 dias para ficar pronto. Sim, sim. E aí vocês não iam ter tempo, É, mas é possível fazer um workshop para crianças a partir de 4 anos, inclusive, então não só adultos, em que você faz o seu chaveiro ou sua peça, sua mini escultura, com as técnicas que Dale Chihuly utiliza, porque existe um ateliê ali para isso. Então é bem interessante. E nessa vibe de escultura de vidro, trazendo também todos os elementos marinhos, afinal, nós somos uma região costeira, orgulhosa de sermos uma região de praia. Nós temos aqui embaixo, né, em sentido horário, o Imagine Museum, que traz esculturas de vidro do mundo inteiro. Aí não é de um único artista. E por que eu trago esse Imagine? Porque a visita no Tiroli Collection é muito interessante, eu fico muito feliz, Joy, que você teve esse impacto lá, mas dá é. para fazer um combinado, porque é Aham. tudo muito perto ali. Então é assim, é uma visitinha de meia hora em cada lugar, a não ser que a pessoa tenha interesse mais por esse lado Uhum. artístico, esse lado artístico, e você conhece 2 lugares, e no Imagine também é possível fazer pequenos eventos. Ele tem sala de eventos, então assim, de repente um treinamento ou um passageiro, né, que vocês atendem para o lazer, mas de repente da empresa dele vai estar pela região, já fica uma sugestão, Um enfim, mil corporativo com clientismo. possibilidades. Uhum. Que legal. Total. Esse outro museu é o James Museum de Wildlife e Westlife. O senhor James, ele é um morador de St. Peter Water e ele sempre foi um entusiasta da cultura local e das artes. Ele tem uma enorme coleção de peças de arte dos mais variados tipos. Então, são quadros, esculturas, entre outros. E ele cedeu para a cidade essa coleção, né, para que fosse aberto um museu, e esse museu, prioritariamente, ele retrata a vida do meio oeste americano e a cultura local de St. Peter Water e da Baía de Tampa, que tem uma influência muito grande da cultura pirata, porque dizem ali que a região foi descoberta pelos piratas. Inclusive, todo ano, esse ano, se não me engano, foi no mesmo dia do aniversário da cidade de São Paulo, que é 25 de janeiro, teve o Gasparidia Fest, que eles celebram quando os piratas trazem de volta o ouro para a região da Baía de Tampa. Então, tanto Tampa, a cidade, quanto a nossa região, St. Peter está super cheia e faz essa celebração. E a família do senhor James, ela é muito presente na comunidade através dos descendentes também até hoje. E esse museu, para crianças, eu acho interessante, porque em determinados ambientes de lá, e pelo tipo de coleção, é aquela coisa meio Velho Oeste. Então tem um elemento ali que atrai, assim como o Dali Museum, por ser surrealismo, é muito lúdico. Então são atividades diferentes e é uma maneira divertida de fazer a introdução cultural para que as crianças possam criar esse gosto. Obviamente, gente, eu tenho que trazer todos os temas para vocês e vou trazer um tema aqui que quase não interessa para o brasileiro. Só que não, né? A gente não gosta de comprar. A dica que eu dou é: existem lá os outlets de Tampa, como eu coloco aqui, o International Plaza, porque nós somos cidades irmãs e estamos muito próximas, então é natural que uma acabe se complementando com a outra. Mas em St. Pete, além de boulevards como esse é o Sandial, e essas lojas de rua, não é que a gente tem uma rua de compras. Todos os bairros ali, downtown, principalmente, né? Porque na região da praia, um lado vai ser o mar, a atração é outra, mas nós temos peças de pessoas locais. Então, nós temos peças vintage, peças atuais, lojas de marcas internacionais, lojas de marcas locais, nós temos antiquário, e a região como um todo, ela estimula muito o comércio local. Então, a gente tem ali peças que não se encontram em outros lugares e para atrair os consumidores, porque a região não vai conseguir competir com os outlets de Orlando, por exemplo, os nossos preços são bastante atrativos. Então, dá para trazer mimos, inclusive o mimos da cidade, eu vou levantar, acho que vai dar para vocês verem, olha, essas camisetas personalizadas da cidade, é porque vem de lá, né? Então, existem várias peças, não só da cidade, mas peças normais atemporais, roupas para usar no dia a dia, biquínis, saída de praia,
souvenirs dos mais variados, e além das marcas que as pessoas conhecem internacionalmente, como uma Zara, uma Dior, coisas desse tipo, tá? Então, fica a dica de que guardem um espacinho na mala quando vocês forem e também falem para o passageiro dessa dica, porque ele comprar em Tampa, principalmente se ele for fazer essa opção que a Joyce comentou, de sair por Tampa, ele vai encontrar coisas que talvez ele não ache em outros lugares num preço tão bom. E com certeza coisas que nem por preço nenhum ele vai encontrar em outras cidades. Então vão ser peças mais exclusivas, sem doer tanto no bolso. E agora, colocando um pouco mais da gastronomia, além dos restaurantes Michelin, a gente tem vários tipos de estabelecimentos. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui de coisas da vida noturna, como lounges de culinária variada. Esse Juno the Peacock, que é o primeiro, a primeira foto do slide, ele é novíssimo. A gente teve, assim, 5 inaugurações seguidas, né? E a gente tem vários chefes famosos, que são celebrity chefs, inclusive, que têm restaurantes na região, e a gente tem também essa vibe das cervejarias artesanais. Então, vai ser aquela coisa mais despojada, na praia, beira-mar, aquela coisa de restaurante praiano, com frutos do mar e uma gastronomia baseada ali, Caribe, Flórida, que tem muita influência cubana e espanhola, a gastronomia da Flórida. E como um todo, a Flórida tem uma qualidade ali de cervejarias artesanais muito boa. E a região de St. Pete Clearwater é a região que concentra o maior número dessas cervejarias. Nós temos mais de 45. E para os passageiros que têm esse interesse, primeiro que os ambientes são extremamente familiares, na grande maioria delas. Então, quem está viajando, famílias com menores idades ou crianças, pode ficar tranquilo que tem opções e a maioria dos lugares não é só bebida, também é comida. Então, a gente tem a região de St. Pete Clearwater uma coisa que a gente chama de Gulf Coast. É literalmente a costa do gole. Através do nosso site, tem um link ali que dá para fazer o cadastro. Inclusive, o próprio passageiro pode fazer, mas vocês podem antecipar para eles, porque é um telefone e um e-mail, não tem que baixar aplicativo, nada. Ele vai receber um link no e-mail desejado e esse link vai mostrar as 3 rotas que nós temos, porque daí faz sentido. Então, para o pessoal já fica dicas de lugares para conhecer. Para quem curte fazer aquele bar hopping, também já serve. E por causa desse estímulo à economia local, essas rotas ele vai dando aonde tem benefícios. Então, é como se fosse um passaporte para ele já conhecer. Então, a gente já mata ali 2 coelhos de uma vez só, porque a coisa que os passageiros mais pedem é indicação de lugares para ir, mas também porque em muitos lugares, a maior parte deles do Gold Coast, em qualquer uma das 3 rotas, ele vai oferecer benefícios como compre uma, pague uma, leve 2, se comprar um prato principal, ganhe uma sobremesa. Então, isso também é para incentivar. E uma curiosidade interessante para passageiros que viajam por mais tempo e acabam levando seus pets, tem cervejaria para cachorro. Eu juro para vocês que nenhum animal ficou bêbado nessa foto. Juro, é cerveja para cachorro. Essa Eu fui em uma cervejaria cervejaria que, não sei se foi essa, mas era uma cervejaria que, inclusive, foi. tinha adoção de cachorros. Eu achei demais. Tinha as fotinhos dos cachorros lá. Achei perfeita. A Super cidade é muito, familiar, um espaço super familiar, né? muito. E a cidade, eu falo que ela não é só pet friendly, ela é muito friendly de maneira geral, muito amigável, porque a gente abraça os pets, a gente abraça outras culturas, a gente abraça a comunidade, seja grega, que eu vou falar um pouquinho para vocês, seja espanhola, seja LGBT, independente da nacionalidade. Então, é uma cidade muito rica porque ela é uma cidade feita para os moradores. Então, não é que ela é uma cidade turística que você só vai encontrar ali estrangeiro. Na verdade, a maior parte de quem visita a região é americano. E é uma cidade feita, né? As 2 cidades, Clearwater e St. Pete, são regiões que foram feitas para quem mora lá. Então, essa cervejaria específica que eu coloquei, que é a Three Dogs, ela tem uma área que você pode cadastrar o pet online
e eles têm uma área para os cachorros ficarem enquanto os donos, e é uma área linda, tá, gente? Tem uma infraestrutura ali, não é só um cercadinho, enquanto os donos desfrutam e podem comer. Então é bastante interessante. Esse Gold Coast Passport que eu estou falando, no nosso site, de novo, se vocês procurarem Gold Coast, ele já dá o link direto para fazer esse cadastro simples e rápido para quando o passageiro estiver indo. Antes de eu falar sobre esporte, gente, outras coisas, outros benefícios relevantes, tá? Para passageiros que estão indo. Agências Magic Blue, quando fizerem suas reservas de hotel, o quanto antes vocês puderem, me mandem a reserva do hotel, porque nós colocamos uma sacola com vários itens dentro no quarto do passageiro de vocês. Então a gente coloca uma sacola, eu não sei se a minha tá aqui, se vai dar para vocês verem. Deixa eu ver. Ó. É uma sacola. Ah, eu ganhei essa sacola linda, linda, linda. Essa aqui é o modelo mini ainda, a sacola que vai para o quarto, que é igual que você ganhou, Joy, ela é da mesma altura, mas um pouquinho mais larga que a minha. E vai a revista do destino, vai toalha, quando a gente tem copo, manda copo, caderno, tag de mala. Se tiver criança, dá uma assinalada para mim, que a gente manda um bichinho de pelúcia, de repente um golfinho. O que a Gente, gente olha tem... isso! Onde vocês têm isso? Pelo amor de Deus! Gente, então assim, é muito importante, porque quando vocês recebem, vocês fazem a reserva com a Magic Blue, existem muitos parceiros locais e um contato direto com os hotéis, até por isso a Joyce estava no FAN que a gente fez para os operadores que foram atrás, através do Visit Florida para o Huddle, que é um evento local, mas a Magic Blue tem uma rede de fornecedores na região, um relacionamento muito intenso. Então, é só me mandar a reserva que vocês fizerem quando receberem a confirmação da Magic, e aí eu coordeno com o escritório de lá para colocar na programação de deixar as sacolas no apartamento. Então, fiquem muito à vontade, porque a gente quer que o passageiro de vocês se sinta bem-vindo e que ele lembre de vocês de terem proporcionado essa experiência. Então, por favor, fiquem muito à vontade, porque essa parceria que a gente tem com a Magic é justamente para achar alternativas do passageiro se sentir cada vez mais especial, porque é o principal propósito do tipo de viagem que vocês trabalham, né? Do tipo de viagem que a Magic vende, toda essa formação que a Academia da Magia dá. Nós também queremos ser mágicos para os passageiros de vocês. Exatamente. E um outro item que vocês podem considerar a região tem vários esportes, né, que acontecem ali. Então eu cito o exemplo de alguns, porque Tampa é conhecido por ter lá os Buccaneers, que eu brinco que é o time do Giselo, que é o Tom Brady, que ficou muito famoso. Eu chamo ele de Giselo, porque a Gisele já era muito importante no cenário mundial antes do Brasil entender muito quem era ele, né? O Tom Brady e os outros jogadores eram conhecidos pelo reduto de quem curtia o futebol americano. Mas, além disso, nós temos o Tampa Bay Rays, que é o time de beisebol. Então, veja bem, quando pensa em Estados Unidos, esporte tradicional, além do futebol americano, as pessoas pensam em beisebol, aquela coisa toda, e não precisa ir para Nova York para curtir. Dá para curtir em São Pete, porque o Tampa Bay Rays é o time oficial de futebol, mas o campo deles e onde tem o campeonato fica em São Pete, é o Tropicana Field. Olha só. Exato. Então, dá para curtir a praia e dá para ter uma autêntica experiência num campo de beisebol para assistir um jogo. Além disso, nós temos aqui a nossa equipe feminina, que é o Tampa Bay Sun, de futebol, aí é o soccer, que é igual o nosso futebol, não é o futebol americano. E as meninas, gente, estão arrasando. É fantástico. Elas chegaram à liga profissional, então é muito divertido assistir, porque elas são muito boas mesmo. Tá dando, assim, elas estão dando um pau geral, assim, estão arrasando. Funciona, é quase uma empresa de jornal, você já viu? Não entendi. Tem a Rede Força. Quem que tá falando? Deixa eu ver. Que abriu o microfone, eu não entendi se é uma pergunta ou não. Bom, qualquer coisa levanta. Mas pode chamar de novo ou mandar aqui no chat que a gente responde. Isso. Vou fazer uma pergunta, aí a gente entende. Então, o Tampa Bay Sun é bacana. Quem tiver interesse em gostar de futebol, vale a pena assistir as meninas que jogam lá também. Para quem tem passageiro que curte golfe
ou para vocês, quando forem na região, se vocês gostam de golfe, a região de St. Peter tem vários campos de golfe PGA. Para quem não tem familiaridade com o esporte, campo PGA é campo que tem 18 buracos, ele é de tamanho oficial. Por que essa informação é importante? Porque quem joga golfe, mesmo quem joga só de vez em quando, o grande desafio desse esporte, gente, é você jogar em campos diferentes, porque tem um nível diferente ali de dificuldade e é o desafio de você não conhecer o caminho. Então, se você tem um passageiro que, por acaso, você sabe dessa informação, e para quem não sabe, gente, a gente tem um número muito grande de golfistas amadores no Brasil. Pessoas que viajam e, quando viajam, se interessam por isso. Tá? Eu já trabalhei para outros destinos europeus, destinos caribenhos, destinos americanos, e eu fico impressionada como tem passageiro que ou quer ter uma experiência de golfe porque está ali na região, haja visto que a própria Disney, né, tem ali, né, eles agregaram e eles têm ali no World of Sports, que eles agregaram da ESPN, que eu não sei se ainda chama ESPN, eles têm campo de golfe também, porque as pessoas se interessam. Então, para quem quer ver um campeonato, e para quem quer ter essa experiência de jogar, a gente recebe o PGA Tour, que é o campeonato profissional, e o LPGA Tour, e dá para você pagar ali o que eles chamam de green fee, que é a taxa que você paga para usar o campo de golfe, sem nenhuma associação adicional, e de repente o cara vai lhe dar umas tacadas e tudo mais. Então, fiquem atentos também na hora de perfilar o cliente, gente, porque vocês colocam magia na viagem prestando atenção nos detalhes, mas quanto mais detalhe vocês puxam dos hábitos e do perfil do cliente de vocês, mais fácil fica trazer o encantamento. A novidade na região, que não é tão novidade assim, mas para o mercado brasileiro e está aumentando a audiência brasileira, é o Firestone Grand Prix, que é uma prova da Fórmula Indy. Então, é onde o mar encontra a velocidade. A prova é agora esse final de semana, vai até 2 de março, cai bem no meio do nosso carnaval, né? Não é esse final de semana, desculpa, é o outro, que é bem no carnaval, é 27 de fevereiro a 2 de março. Eles vendem ingressos, e aí nos fornecedores da Magic Blue é possível comprar de um dia ou para os 3 dias de prova. Quem tem interesse dos amantes de velocidade, que acaba viajando nessa época, dá para ver a prova, porque a Fórmula Indy, ela, aqui na região, é praticamente uma prova de rua. Então, é bem interessante. Que legal. E aí, assim, tem umas atividades que vale a pena dar sempre uma consultada. Pode me perguntar, gente, quando o passageiro está formatando a viagem, se vai ter algum evento, assim, super relevante na região, pode consultar o nosso site, fica muito à vontade. E aí, claro, né, a grande pergunta de quem vai para o destino, onde ficar? Eu coloquei 4 exemplos aqui para passageiros que preferem coisas diferenciadas em termos de hotéis, né? A gente tem estilos diferentes de hotéis, como vocês podem ver pelas fotos, mas, por gentileza, tenham atenção ao fato de que a gente não tem só resort de luxo na praia. Nós temos hotéis de 3 a 5 estrelas, passando por uma categoria que eles chamam de Four Diamonds, que é uma categoria local, que é o nosso equivalente a 5 estrelas. Então, se vocês verem um hotel, por exemplo, tem uma rede local chamada Opal Sands, e a categoria deles é Four Diamonds. Isso equivale a 5 estrelas. Então, a gente tem para todos os gostos e bolsos, e pela questão também que a maioria dos resorts tem o resort fee, dependendo do número de dias e do budget, né, do orçamento dessa viagem, talvez vocês tenham ali que fazer um ajuste para contentar esse passageiro, ele ter a melhor experiência, o melhor custo-benefício. Então, a gente tem hotéis também que não são resorts, e aí vocês conseguem brincar com diárias. Eu ressaltei esses por alguns pontos especiais, tá? O Devinoy St. Pete é um hotel lindo, deslumbrante, de luxo, e que oferece uma experiência de chá da tarde também aberta a não hóspedes. Por que eu recomendo eventualmente um dia, se o passageiro ficar mais ou menos na região dele, ele está na praia de St. Pete, tá, gente? Ele ir tomar, ou ir num restaurante de outro hotel do que ele tá, ou ele num chá da tarde desse, porque é uma oportunidade dele ver um outro hotel, ficar encantado numa próxima viagem e pedir para vocês. Então, Nossa, assim, é certeiro. né? É uma chance dele ver que existe uma diversidade, se encantou pelo lugar. Eu vou voltar, mas aquela vez eu quero ir naquele hotel que tinha aquele restaurante que eu comi, ou não sei o quê. Usem esse truque de vez em quando tiver abertura no itinerário do passageiro, porque traz ali também uma outra possibilidade nas próximas vendas de vocês.
O The Hotel Zamora, ele passou por uma renovação de 7 milhões e meio de dólares no ano passado. Então, ele está novíssimo, tá? Maravilhoso. Foi o hotel que você ficou e que, Sim. assim, gente, ele é muito perto da praia, ele tá, assim, super novo, o retrofit foi lindo e ele tem uma curiosidade muito interessante. A água dele, que vai para os quartos, é filtrada com filtros especiais, com infusão de minerais e vitamina C, para não ter aquela água dura que acaba com a pele e com o cabelo. Pois é. Até ela ver o As... cabelo lá. Depois que eu soube disso, eu falei, agora eu vou aproveitar. Porque nos Estados Unidos tem muito da água dura, né? Assim, então a gente vai lavar o cabelo. Quem passa muito tempo lá, Joyce sabe até melhor do que eu, porque Nossa, praticamente mora nos Estados Unidos. Às vezes dá né? O cabelo e a pele, eles dão uma estranhada, mas vale a pena, gente. Então, o Zamora, como ele é super novo, tá numa localização super legal. É uma dica que eu dou. Ele entra na categoria Hotel Premium, tá? Então vocês podem vender sem medo e ele tem tarifas, porque eu sempre consulto o site dos hotéis, tá, gente? Então imagina assim, ó. Eu consulto o site para ter uma noção, porque como eu não faço venda, eu gosto de ter uma ideia para ter ali uma base. Mas imaginem que através da Magic, né, com tarifas que uma operadora vai oferecer dentro de um contexto para as agências de viagens, vocês conseguem ótimas possibilidades. E ele é um dos poucos hotéis que oferece tarifa com café da manhã, porque não é muito comum lá, né? O padrão americano de maneira geral, mas em St. Pete Water, ele é a tarifa sem café e tem aqueles acréscimos, o Zamora já oferece com café. O Windham, ele fica em Clearwater, então eu estou trazendo 2 de St. Pete como exemplo, mas assim, a gente tem 130 propriedades, tá? E 2 de Clearwater para vocês terem uma noção, e aí eu trouxe 2 resorts para vocês entenderem ali um perfil diferente. Windham Clearwater, eu amo de paixão, né? Eu acho que ele está numa localização ótima em Clearwater, porque ele está aqui, ó, do ladinho do Pier 60, né? Ó, vem para cá e entra no Pier 60. E ele é um hotel que, para acessar a praia, tem uma passarela própria, você só atravessa a rua, e ele oferece uma infraestrutura maravilhosa para famílias com crianças. Para quem quer uma opção mais econômica, né, que não precisa desta grandiosidade, que vai passar o dia fora, talvez não precise de toda essa infraestrutura, porque não utilize, nós temos outros hotéis familiares que têm hotéis que têm mini cozinha, também super gracinhas, tanto na praia quanto no centro, e com preços super interessantes. Então, assim, no nosso site você pode procurar por categoria também, e sempre que quiserem, me chama. No meu Instagram, que eu vou deixar, eu tenho um destaque chamado St. Pete Water, e dentro desses destaques, pode ir passando os stories que tem ali, porque eu boto dica de restaurante, de hotel e etc. E aí a gente tem o Sheraton Sand Key, também em Clearwater, que o grande diferencial dele é que ele tem uma praia privativa. Então, de acordo com o nível e perfil de passageiro que vocês têm e o nível da viagem que ele quer fazer, esse aqui tem esse diferencial que ele é literalmente um pé na areia. O outro pé na areia que nós temos é o nosso Castelo Cor-de-Rosa, que lembra muito algumas propriedades Rosen, mas ele não é, ele chama The Dom Cesar, e ele é um hotel independente, né? E o Dom Cesar, ele ainda não reinaugurou depois dos impactos que nós tivemos, porque foi em cima dele, né, que veio os eventos climáticos da região que aconteceram no ano passado, né? Então ele vai reabrir no final de abril. Por isso que eu não trouxe ele aqui, mas ele é muito famoso na região, é só vocês procurarem por The Dom Cesar. E eu passo também, eu relembro para vocês. Como uma área costeira. Oi, antes da gente claro, ir os aquáticos, a gente tem 2 perguntas aqui. A Lucine claro. Gringo Pass Turismo perguntou se tem alguma opção de day use nesses hotéis. Você sabe? Alguns têm sim day use, então eles têm, por exemplo, o Dom Cesar eu sei que oferece day use.
o Sheraton em determinadas épocas do ano, porque não é muito padrão da rede Sheraton nos resorts deles oferecerem day use, então em algumas épocas do ano eles oferecem sim. Então, para saber os hotéis que oferecem day use, normalmente tem que entrar em contato com eles, porque por mais que a gente faça uma lista, eles mudam a regra a todo momento. Mas fica tranquila porque tem. Então, a grande maioria dos que oferecem day use são os resorts, porque daí faz sentido, né, para eles, para as pessoas terem essa possibilidade. Mas não é muito comum as pessoas fazerem day use, a não ser aquelas pessoas que vão fazer os day trips. Às vezes a pessoa não quer usar a estrutura da praia, quer ter um lugar para Eu tomar não recomendo, banho. gente, porque assim, é uma judiação. A pessoa sai meio que frustrada, porque é tão maravilhoso que ela fala assim, por que que eu não me hospedei aqui pelo menos 2 noites? Então, assim, É, lógico que existem casos e casos, mas quando você for fazer um planejamento de viagem, coloque pelo menos 2 noites, assim, o mínimo, porque sim. para que a pessoa consiga sentir qual que é a vibe de St. Pete Clearwater, porque o bate e volta, é, ela não Ele é cansativo, tá, gente? mata, lógico, É né? cansativo. Fazer bate-volta aqui pro litoral de São Paulo, por exemplo, né? Então, É, você reserve pelo menos 2 noites, né? E a sim. Dani Salles, da Magia no Mapa, perguntou se algum deles serve brunch. Eu acredito que sim, devem ter vários Sim, com brunch, né? sim. Não só restaurantes de hotéis, tá? Alguns, assim, sim, oferecem hotéis, principalmente os hotéis a partir da categoria For Diamonds, porque daí vai ter uma estrutura de restaurante mais interessante. Alguns oferecem brunch só aos finais de semana, como é hábito, né, em muitas cidades do Brasil também. Mas tem alguns restaurantes na cidade que oferecem brunch. Então, quando você entrar no nosso site, visite spc.com, se você colocar na busca ali, na lupinha, e colocar assim, brunch, ele vai te dar várias opções. E eu vou lembrar, eu vou anotar aqui, se eu conseguir pelo menos assim umas quatro, cinco indicações, me chama no WhatsApp que eu vou deixar no final, ou no meu e-mail, que eu já passo algumas coisas mais de bate-pronto para economizar. Nosso site é muito completo, gente, mas sempre que eu posso, se vai me tomar 5 minutinhos, com muito prazer, eu mesma dou uma procurada, eu já acho o link para direcionar para vocês direto, né? Porque eu entendo que vocês cuidam aí de muitas regiões e muitas viagens, e eu tenho poucos filhos, né? Vocês têm vários, eu tenho poucos filhos. Então, me dá um toque no WhatsApp que eu vou deixar só para me lembrar. Oi, fui eu que pedi a indicação de brunch, que eu vejo aqui rapidinho, porque eu tenho mais prática, porque eu mexo no site toda hora, e assim, alguns hotéis eu já sei de cabeça, então eu com muito prazer eu já te mando alguma coisa mais filtrada, tá? A mesma coisa do day use. Por favor, me chama, porque eu vou ver se, pelo menos por agora, a gente já tem. Eu posso te dar uma ideia de uns 3 hotéis que neste momento já tem ali, eles possam me falar com certeza que, olha, a gente oferece de X a X época. Mas me chama só para eu ter essa informação, para eu lembrar de fazer essa pesquisa, tá? Mas é como a Joyce falou, gente, o passageiro fica frustrado, tá? Por quê? Porque tem tanta coisa para fazer, e obviamente, se a gente está falando de um passageiro que comprou a viagem de última hora, você sabe, puxa vida, vai conhecer São Pete que pode ser interessante, eu até entendo. Mas, quando possível, se nessa antecedência vocês colocarem 1, 2 noites, às vezes eu sei que o passageiro está com tempo limitado e ele vai ter uma programação que ele só pode viajar naquela época, mas tentem ali, porque ele tem tanta coisa para ver, e mesmo que ele vá, gente, só para aproveitar a praia, se é uma época de super calor, e já falando sobre isso, por conta até dos tours aquáticos que nós temos, até porque com o marzão que nós temos, o Golfo espetacular. E para quem não sabe, não sou eu que digo, não só quem visita que fala, somos eleitos anualmente como o pôr do sol mais bonito dos Estados Unidos. Então E é não tem mesmo, viu? como. A Califórnia leva fama, mas ó, essa fama tá errada, porque em Clearwater eu nunca vi. O sol mergulha no mar, é uma coisa impressionante. Exato. É a nossa posição ali, onde a gente está, que tem
Só para vocês terem uma ideia, gente, não está em altíssima resolução, porque senão minha apresentação fica muito pesada, mas essa foto aqui não tem filtro. Vocês vão ouvir o som da minha voz, mas eu tenho uma cachorra que vai dar um latidão, que vai matar vocês. Então, enquanto eu falo, eu vou discretamente abrir a porta para ela não latir, porque trabalhar de home office é isso, né? É isso. A gente sabe. Camila deu aula esses dias na Expert Nights falando, né? Ela tem uma cidade de Hot Wheels com o filho dela trabalhando lá, não tem jeito. Então pronto, a cachorra já foi tomar o sol dela, porque eu me tranquei no ar-condicionado. A gente nem percebeu que ela tá aí. Ela é muito fofa, mas ela dá uma. Ela passa as patinhas na porta, o próximo passo é latir bem alto, né? Então eu evito. Mas enfim, gente, então tours aquáticos e essa questão do pôr do sol e para o passageiro aproveitar e não ficar cansativo, ele precisa descansar ali na região, tá? Ele precisa, porque se ele não descansar ali na região, ele vai se frustrar. Mas a gente faz o possível para atender as demandas, ou pelo menos para ele ir uma vez, nossa, eu deveria ter ficado lá, ele já marca uma próxima que ele só fica lá. O que dá para fazer? Muita coisa. Essa foto maior é de um tipo dos cruzeiros que a gente oferece, tá? E assim, por que um tipo? Porque a gente tem algumas opções que também são para aquele perfil de passageiro mais premium ou que ele quer algo privativo. Então, dá para fazer o tour de bote, dá para fazer o tour de caiaque, dá para fazer stand-up paddle, dá para fazer o tour no barco, dá para fazer um mini cruzeiro pelo Golfo, pela Baía de Tampa, com ou sem jantar, dá para alugar um iate, dá para 1000 possibilidades, tá? O que vocês podem considerar? Vocês podem considerar que o passageiro médio, né, para assim, com o perfil médio que a gente tem, ele faz um cruzeiro ali da Starlight Cruises, que é a mais famosa da região e que é a que mais vende aqui para o mercado brasileiro, e ele vai escolher se ele quer o cruzeiro com jantar ou não. E é interessante porque ele pode fazer tanto de manhã para observar, né, a natureza, quanto no pôr do sol, que é o supra-sumo da história, né, aquela famosa golden hour que adoram colocar no Instagram, né? Então, considerem colocar no final de dia para ele essa experiência, porque tem uma certa mágica. Além disso, para quem tem criança, a gente tem aqui o barco pirata, lembra que eu falei da cultura da região? É assim, é um Piratas do Caribe, by Tampa Bay, né? Sai de St. Pete, sai do porto de St. Pete, sai de Clearwater. Nós temos o Dolphin Adventure, porque, claro, sendo uma região extremamente praiana e com praias tão limpas e toda uma biologia marinha ali, um bioma marinho, nós somos uma área de preservação também ali na região. Então, os golfinhos aqui, a gente vê eles na natureza. Eles, na sua vida selvagem, é um speedboat que acompanha o nado dos golfinhos. E é um encantamento geral. E para quem gosta de uma aventura diferente, eu recomendo particularmente sair num desses tiki bars. Eles não ficam parados aqui, não é um quiosque para você comprar alguma coisa. Esses tiki bars, você faz um tiki tour. Tem determinados momentos do dia que vocês veem um monte desses quiosquinhos navegando ali, porque é super divertido, é diferente. Ele faz também o passeio pela Bahia ou pelo Golfo. E aí, gente, o que a gente mais tem aqui dentro das atividades aquáticas, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente chama de Ilhas da Barreira, porque a gente tem algumas ilhas ao redor, tá? E aí tem outros tipos de atividades também que envolvem atividades aquáticas, mas na região a gente tem em Clearwater o Clearwater Marine Aquarium, que é um centro de preservação da vida marinha. E como curiosidade para vocês, para quem lembra do Winter Golfinho, que teve o filme, bem em sessão da tarde esse filme, gente, filme 1 e 2, o golfinho é resgatado. Na verdade, o Winter é uma fêmea e viveu conosco até 2019. Foi uma vida longa, muito mais longa do que se a Winter tivesse solta na natureza, porque ela foi a primeira da espécie a ter uma cauda protética para poder sobreviver e foi desenvolvida pelos nossos pesquisadores do Clearwater Marine Aquarium. Então, como vocês podem perceber, ele fica aqui num braço de mar, porque a gente resgata os animais, inclusive os manatis, que são os primos do peixe-boi, e são um dos animais símbolos da Flórida, né?
e as tartarugas marinhas, e as focas, e os leões marinhos. E quem pode voltar para a natureza? A gente solta. Quem não pode, nós atuamos como uma espécie de santuário e hospedagem para eles, porque eles ficam lá. Então, mais do que ser um passeio educativo para todas as idades, e é muito bonito ver esses animais, existem tours de bastidores, existe tour para o tanque de golfinhos. É uma maneira também de, quando vocês sugerem a visita, o valor dos ingressos ele é 100% revertido para manter essa estrutura. Esse barco que vocês estão vendo aqui, a terceira foto, é o Hope's Adventurer, e ele é um barco que ele não utiliza combustíveis fósseis, ou seja, não polui o meio ambiente, e ele sai tanto em horários de manhã quanto final da tarde para fazer observação dos hábitos dos animais marinhos diurnos e noturnos. Vocês sabiam que o golfinho descansa uma metade do cérebro por vez, porque ele nunca para de flutuar? Pois É é. tipo a gente de viagem, né? A gente tá assim também, a gente dorme só metade. É basicamente isso, gente. O golfinho, ele tem ali o sistema dele, que a gente tem que adaptar para a nossa vida, só dorme metade. Imagina, aquele passageiro que está embarcando de volta de madrugada. Você dorme? Não, você só é um olho aqui, o outro olho do outro lado. O golfinho faz isso. Então, é muito interessante saber essas peculiaridades dessas espécies. E para quem tiver curiosidade, no site do CMA, o Water Marine Aquarium, a gente tem um lugar onde mostra o rastreamento, o tracking dos animais, porque a maioria a gente coloca uma tag rastreadora até para poder acompanhá-los e dá para ver para onde eles chegaram nos Estados Unidos depois que eles foram tratados e soltos. Então, visitem, gente. É um mimo visitar. E aí, uma coisa boa, né? Mais um benefício para quem visita a cidade é o nosso Funshine Passport. Também, não baixa nada, gente. É um cadastro simples de nome, e-mail, telefone. Vai receber por SMS, vai receber por e-mail, né? Porque às vezes o telefone que a pessoa viajou internacional, não é mesmo que ela está aqui, como SMS no WhatsApp, para não ficar confuso, vai por e-mail. O que é esse Funshine? Logo depois que a gente teve os eventos, né, de Milton e o outro furacão, a cidade se reconstruiu muito rapidamente. Eu tenho muito orgulho de St. Pete Clearwater, por isso que é uma comunidade muito unida, muito engajada, onde você vê que os impostos estão sendo bem aplicados. E para estimular ainda mais a economia local e acelerar essa questão dos mercados turísticos que nos visitam, e o Brasil é hoje o terceiro maior mercado para eles. Então, assim, Tá gente, com a para a Baía meta de de subir Tampa, para o segundo mercado, né? E bater é os a britânicos. UK. A gente quer bater UK, gente, porque não é possível que a gente vai ficar atrás É do UK. Eles estão possível, o lá do outro Brasil, lado do do. tamanho que é, né? Enfim, mas a gente vai conseguir, viu, Ingrid? Esse Eu ano acho que sim, gente. Esse ano vai. Esse ano vai. Então, assim, como o terceiro maior mercado para a região inteira da Baía de Tampa, é muito interessante justamente porque existem esses esforços em passar informação e fomentar isso. E para os turistas que vão, encher de benefícios para que eles possam se sentir confortáveis e bem-vindos, porque isso é a essência deles. Então, esse Funshine Savings Passport, ele oferece um bookzinho, é como aqueles booklets que os outlets dão, mas o nosso é da cidade inteira. Então, tem um monte de estabelecimento cadastrado que dá descontos ou mostra as principais promoções. Então, mostra lojas, restaurantes. Então, oferece descontos ali. E é uma maneira também do passageiro ter um mini guia de lugares na cidade. E aí facilita a vida de vocês também, que economiza nas indicações que vão fazer. Então, é só mais uma maneira de reservar. surpreender o passageiro, né? Então, olha só o que eu tô te mandando, né? Você vai enriquecendo cada vez mais esse concierge, essa curadoria que você está fazendo para o seu Sim. passageiro. Eu recomendo que vocês mesmos, quando tem essa possibilidade, vocês mesmos já façam e avisem para o passageiro. O ideal, gente, é colocar o e-mail do passageiro, porque para ele ficar lá, se ele clicar no link, vai aparecer um código no celular dele quando ele tem internet, né? Onde ele tiver com internet, se tiver o tempo inteiro ou não. Aparece o código que é o que ele vai apresentar nos estabelecimentos para poder ter o benefício que está sendo oferecido aqui. Mas o cadastro vocês podem fazer. E aí vocês avisam o passageiro, olha, você vai receber tal e tal coisa, né? Inclusive, para quem precisar, como eu falei, eu disponibilizo essa apresentação em PDF, porque o site direto, o link para fazer o cadastro está aqui.
como vocês podem perceber, é um link de dentro do nosso website, tá? Não tem problema. Nota uma notinha pequena aqui. Eu sempre falo visitespc.com porque é a forma mais rápida. E se vocês digitarem no navegador visitespc.com, vai entrar no nosso site. É que o nome inteiro dele é visitsampitclearwater.com. Vocês não terem que ficar lembrando se Saint é inteiro, se é só ST, se é Peter, se é Pete, como é que escreve o Clearwater. Visit SPC é o meio mais fácil, mas não se preocupem porque é o mesmo site, tá? E agora eu vou falar das Ilhas da Barreira e dos arredores. A Joyce falou uma coisa muito importante, que é o passageiro vai se frustrar. Olha o que nós temos ali. Vocês acham mesmo que num bate-volta dá para aproveitar? Então, sim. A frustração pode ser também, porque além da própria região centro-praia, St. Pete Clearwater, o que a gente tem de Ilhas da Barreira, principalmente Honeymoon, Caladice e Fort de Soto, que eu vou mostrar no próximo slide, a gente literalmente tem ali uma barreira na cidade, como se fosse um anexo, que são essas ilhas. Gente, esta última foto aqui não tem filtro, tá? Essa aqui deve ter sim, ou é o efeito do sol, foi tirada, sei lá, meio-dia, esse povo tá torrando aqui na praia. Brincadeira, mas essa aqui não tem filtro. Então, assim, a gente tem algumas vizinhanças que ficam no máximo a mais ou menos a mesma distância de Tampa, 15, 20 ou 30 minutos. Mas a gente tem Safety Harbor para relaxar, Dunedin, que é a herança escocesa. Então, a comunidade escocesa, inclusive, tem uma época do ano que eles fazem aqueles jogos escoceses. Então, é uma comunidade muito divertida, com restaurantes, com passeio na cidade. É uma cidade muito Lojinhas bucólica. lindas. Olha, essa cidadezinha, gente, só vai. Sabe aquela cidadezinha que parece aquela cidadezinha do início do século, assim, americana? Uhum. É uma coisinha tão fofa. Eu amei Dunedin. Amei, amei. Que bom. E assim, Dunedin realmente, ele é uma cidade muito fofinha e assim, é mais uma oportunidade de conhecer uma cultura diferente e observar um ar diferente do que está sendo proposto ali no principal da viagem. Honeymoon e Caladice, gente, são assim, paraísos, né? Caladice, eu coloco aqui que é o paraíso intocado porque você pode acessar Caladice por terra ou por barco, Honeymoon também, mas você pode atravessar para esses bancos de areia. Aqui tem uma infraestrutura pequena, até porque o objetivo dessa ilha aí sim é um day trip, ou seja, um day trip dentro da viagem para St. Pete Clearwater. E Honeymoon Island tem de um tudo. Stand-up, você pode fazer aqui esportes de vela, inclusive acontecem competições no lugar. É uma graça para você passar um dia numa praia super tranquila e que tem piscinas naturais para aproveitar. Honeymoon Island também tem uma estrutura menor, até porque ela não é grande, mas o que eu chamo de estrutura? Vai ter banheiros, né? Vai ter um chuveiro ali. Então, a pessoa pode passar o dia sem passar perrengue, tá? Vai ter algumas opções de alimentação. Caladice é mais restrito, porque normalmente quem atravessa de barco já faz isso, mas existe. E Honeymoon tem também. E aí, eu vou pular Tarp Springs e já volto, porque tem uma curiosidade aqui, mas Fort de Soto, que também, acho que você visitou Fort de Soto, né? Fiz um passeio de bicicleta delicioso em Fort Bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica, maravilhoso. E eu amei porque eles têm uma praia só para cachorros. Eu falei, que é isso? Eu quero morar aqui. Exatamente, gente. Então, assim, Fort de Soto, ele é tido como parque nacional, porque a nomenclatura nos Estados Unidos para parque nacional não é só aquilo que a gente vê como parque de trilhas, etc., mas inclui Fort de Soto com as praias, porque ele tem esse outro lado, essa vegetação que vocês estão vendo, ela é super grande, assim, e a gente tem pavimentação, a gente tem banheiros, a gente tem pavimentação que permite que cadeirantes consigam, aliás, a região como um todo, gente, de St. Pete Clearwater, incluindo, né, as nossas praias dessas Ilhas da Barreira, é uma região que ela é reconhecida ali internamente como a número 1 no número de pavimentação em praias, porque isso permite que pessoas com dificuldade de mobilidade ou cadeirantes consigam acessar. Inclusive em Fort de Soto e nas próprias praias de St. Pete Clearwater, existem lugares onde é possível fazer a alocação daquela cadeira de rodas específica para areia, porque diferente da comum que as pessoas utilizam, ela precisa ter uma roda diferenciada.
Então, assim, a acessibilidade é muito forte ali. A cidade sendo plana, eles investem muito nisso. Forte de Soto também dá para passar o dia inteiro. Ela é muito acessível, é perto, tá? Vocês contratam um transfer se achar melhor, ou se o passageiro está de carro, ele vai tranquilamente, tem onde estacionar. E tem paraglider, tem kitesurf, e tá Tem vendo área que para fora piquenique, né? Que eu vi muita gente com tem. piquenique, assim, umas coberturas, lugar para fazer barbecue, churrasco. Então você só leva lá o teu carvão e tudo mais e você pode usar. Eu achei isso muito legal. Ele tem o lado parque natural, nacional, que você tem as trilhas, você tem o churrasco e etc. E tem o lado praia. E essas pequenas lagoas aqui, que para a família com criança que quer desfrutar, o mar não é bravo, tá? A gente tem ali, pelo posicionamento, um certo vento ali, porque as pessoas fazem muito o paraglider e o kitesurf, mas nessas lagoas aqui também é super calminho, então dá para aproveitar com crianças pequenas sem ficar com medo de algum acidente indesejado. Voltando para Tarpo Springs, além da comunidade escocesa, nós temos a maior comunidade grega da região e a grande curiosidade são essas esponjas marinhas. Esse senhor aqui, grego, ele é uma das pessoas que descem de escafandro e fazem a coleta dessas esponjas marinhas que servem para tomar banho e têm propriedades medicinais. Então, tal qual a nossa bucha vegetal aqui, sabe, gente, que planta em vaso, na terra, lá é do mar. Então, em Tarpo Springs tem o Sponge Dock, que é o dock das esponjas, e dá para observar. Além disso, a região de Tarpo Springs tem vários restaurantes mediterrâneos e grego. Você se sente num pedacinho ali do Mediterrâneo nessa região. Vale a visita, nem que seja para passar o dia de manhã para ver o Sponge Dock, que é super legal e dá para comprar essas esponjas marinhas para trazer. Aí vocês compram nos mercados, porque de forma artesanal a gente não garante que a Vigiagro vá liberar. É uma pena. Às vezes passa, às vezes não, porque depende das regras da Vigiagro. Mas quando você compra no mercado, que está embalado, essa mesma esponja que foi manufaturada pela indústria, não tem problema, porque daí tem os selos, as autorizações, tá? E dá para almoçar lá, em restaurantes maravilhosos. Tem Aí várias descendo, lojinhas de sabonetes, essas coisas. Ah, tem. é maravilhoso. Tem loja de artesanato em todos os lugares, né? Assim, essas comunidades têm lojas de artesanatos locais que são incríveis, tá? E aí, gente, a gente vai para Gulfport, que assim, na Flórida não é permitido ter cassino a não ser em terras indígenas. E Gulfport tem o porto, justamente por isso que tem esse nome, é Porto do Golfo, mas tem um cassino e é uma cidade muito boêmia, em que muitos artistas e escritores viveram e vivem. Então também vale essa visita, porque as praias são uma delícia e dá para ali passar uma noite no cassino, quem quiser arriscar a sorte. E aí, indo para Madeira Beach, que é uma área famosinha ali, principalmente pela vida noturna, entre Clearwater e St. Pete's. Clearwater, ela tem vida noturna, mas ela é mais tranquila. Tem alguns pontos específicos. St. Pete tem mais opções, mas nas duas dá para curtir, tá, gente? De uma para outra, 20 minutos. Madeira Beach tem a John Pass Village, que é todo esse deck aqui que vocês estão vendo, com vários restaurantes, os rooftops, tem algumas baladinhas, e essa vista aqui é a vista do mar, né? Foi tirada pelo mesmo ponto em que os cruzeiros que fazem o Golfo e a Baía de Tampa fazem, então tem essas vistas incríveis. Dá para visitar John Pass Village de dia ou de noite. Madeira Beach é o lugar mais hypado, digamos assim. Então, para quem gosta desse tipo de agito de dia e de noite, Madeira Beach. Para quem não gosta, pode só passear por ali para comer e pode curtir praias mais tranquilas. Gente, é muita informação. Eu espero que eu tenha conseguido passar o máximo possível para não cansar vocês. Sugiro que vocês printem essa tela, apesar de que na apresentação eu vou mandar, mas o principal meu e-mail e meu telefone, meu WhatsApp aqui. Eu dificilmente atendo ligação, liguem pelo WhatsApp, porque quando eu estou em casa eu deixo meu celular no modo avião, mas o WhatsApp conectado no meu Wi-Fi, eu atendo ligação pelo WhatsApp. Então não se preocupem em fazer o interurbano para quem está fora de São Paulo, ou me deixem uma mensagem,
tá? Eu sempre respondo. Podem ficar tranquilos, às vezes pode demorar um pouquinho mais, porque eu estou aqui dando treinamento, então não posso responder, mas é bem tranquilo. Aqui é o meu Instagram, então é o meu nome, .tour, porque se vocês por acaso acharem só Ingrid Facchinetti, é o meu pessoal, e lá eu deixo ele fechado, mas vocês vão ver que o .tour é aberto e é o que eu uso justamente para concentrar as informações dos destinos. O da Via Reps Brasil, que é sob o guarda-chuva deles que eu atendo. A Via Reps, para quem não sabe, é a maior empresa de representação de destinos da América Latina atualmente e é uma multinacional alemã. Então, a gente tem escritórios em 68 lugares, né, em 68 países. E aqui no Brasil, a gente cuida de 12 destinos e 2 produtos diferentes, né? A gente cuida de alguns destinos, muitos da Flórida e alguns da Europa, e cuida dos hotéis Millennium e do Rockefeller Center em Nova York. E aqui, Visit SPC é o Instagram oficial de St. Pete Clearwater, que também traz muitas dicas. Se vocês tiverem a oportunidade de ir para a região, vou voltar aqui para falar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo descompartilhar, para eu voltar aqui e dar essa notícia cara a cara. Se vocês tiverem a oportunidade de estar na região, me avisem com a máxima antecedência que vocês conseguirem, porque às vezes eu sei que tem coisas que não é tão antecedência. Se não for em alta temporada, a gente sempre dá um jeito de conseguir 1 ou 2 noites para os agentes de viagens e alguns passeios, o Museu Dali ou de repente o Aquário, a gente tenta colocar alguma coisa na programação para que, como cortesia, para que vocês possam aproveitar. Eu sei que muitas vezes o que mais conta é a oportunidade de ter o aéreo para ir, mas estando lá, pelo menos 1 ou 2 noites de hospedagem, a gente consegue, né? A gente fala com os hotéis, vê as ocupações, para que vocês não percam a chance de conhecer. Agradeço de volta a todo mundo que está agradecendo aqui no chat. Estou lendo vocês, né? Eu vi que a Lucinha já tinha perguntado, tem para a gente que vai também? Então, respondida a sua pergunta. Nós temos os braços abertos para o agente de viagem e a gente tenta ao máximo possível. No caso do famoso day use, conseguir day use nos hotéis é mais difícil para nós, como governo, mas se vocês estiverem na região e não tiverem tempo para se hospedar, a gente consegue. Vocês chegam lá e pelo menos alguns passeios ou encaixar um site inspection, que eu sei que às vezes é importante conhecer hotel, a gente tenta, tá? A gente é bem flexível e me procurem, fiquem muito à vontade, ou então entrem em contato com a Joyce, porque eu e a Joyce a gente se fala, tá? Também, então, sempre que precisar. A Joyce também tem muito contato direto lá no destino, porque a Magic Blue participa das feiras internacionais, então isso é muito importante, né, para nós. E para a operadora ter esse contato direto, a gente está aqui para ajudar. Se vocês postarem alguma coisa, fiquem à vontade para marcar o Visit St. Pete Clearwater, mas não se frustrem porque eles não costumam repostar, porque é um Instagram institucional, mas vocês podem também me marcar, porque eu reposto, curto, comento, justamente porque assim eu ajudo a dar engajamento para o Instagram da agência de vocês. Eu não uso Facebook, tá, gente? Realmente é meu handicap aqui. Eu só uso Instagram porque a maior parte das pessoas tem usado e eu sei que dá um diferencial para os clientes. Os clientes consultam muito o Instagram. Eu vi que o Instagram da Magic Blue bombou e bomba em toda viagem que é feita. Enquanto a Joyce estava lá, né, em St. Pete, eu estava acompanhando as postagens e ouvi as pessoas entrando, comentando. Então, eu sei que dá bastante engajamento, né? Vanessa, eu vi que você fez uma pergunta, eu estou dando uma olhada para ver se eu não esqueci de responder nada para vocês durante o treinamento, tá? Para a gente aproveitar. Obrigada por esse tempo comigo. Vanessa, essa pergunta que você está fazendo de reservar o hotel da Magic Blue, você está falando sobre colocar sacola no apartamento, eu imagino. Se não for isso, você abre o microfone e me corrige, tá? Preferencialmente sim, porque é uma parceria que a gente tem com a Magic Blue, mas se por acaso, dependendo de como você compra o que você faz através da Magic Blue, se o hotel for reservado direto, sendo uma agência cliente da Magic Blue, me avisa, porque daí a gente também tem essa opção para você. Fica tranquila, tá? O importante é ser uma agência cliente Magic Blue, porque a gente está fazendo essa movimentação. É uma cortesia que a gente acaba fazendo para os agentes do mercado de uma maneira geral, né? Mas nessa ação específica com a Magic Blue, já que vocês estão aqui, só me sinaliza, olha, eu estava no treinamento da Magic Blue e etc., porque eu sei que vocês são da Academia da Magia, vocês são clientes da operadora, para a gente poder
sempre ter essa flexibilidade maior do que eu teria para qualquer outra agência, tá? Para prestigiar vocês que estão aqui me prestigiando nesse tempo. Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. The Use Brunch. Obrigada, Dani. Checa o site, me chama. Se vocês tiverem alguma dúvida, já vem me avisar. Daniela, sim, falei sobre o Clearwater Marine Aquarium, expliquei que o golfinho Winter, na verdade, não é macho, era uma fêmea, mas obrigada por lembrar, que bom que você, assim, citou um dos pontos filme, principais. Viu, gente? Streaming se chama Dolphin Tale. É muito legal. Tem o 1 e o 2. E eu tive agora no Clearwater Aquarium. Eu já tive anteriormente, fui de novo agora. E tem muitas referências do filme lá, porque boa parte do filme foi gravado lá. E quando você pergunta isso para os funcionários que são voluntários, né? Todos os funcionários lá são voluntários. Eu achei isso lindíssimo. Eles têm muito prazer em dividir essas fun facts com a gente. Sim, foi gravado, então aquela parte foi aqui. Sabe aquela parte? Eles abrem o celular e mostram para você. Aquela parte onde o golfinho brinca, faz isso, aquilo, foi nesse tanque. Então é muito legal a gente fazer essa interação com eles lá. Muito. Vi ali que a Aline falou de visitar a Dunida. Aline, recomendo a todos, tá? Façam isso. Que bom que vocês acharam o treinamento produtivo. Eu fico à disposição. Como vocês podem ver, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço pela Flórida. Eu tenho um caso de amor com a Flórida já de alguns anos, porque eu já trabalhei direto para fornecedores de lá aqui no Brasil. Então, fiquem à vontade. A Ana está pedindo para informar novamente meus contatos. Gente, vou deixar uma mensagem no chat, então, aqui, ó, com o meu WhatsApp. Vou falar em voz alta, quem estiver anotando por acaso, é 11 9 70 88 91 15. E o meu e-mail é a minha inicial, Ingrid Facnet. Como Facnet é difícil para escrever, eu estou colocando no chat, tá? É ifacnet@aviareps.com. Então fica mais fácil de vocês pegarem. Lucinha e quem mais foi para o Magic Makers? Vou adorar tirar uma foto com vocês. Estou ansiosa por isso, tá? Adorar um abraço. Eu vi que a Lucinha avisou que ia pegar o filho na escola. Então, gente, eu vou passar o PDF. A Joyce pode distribuir para vocês depois. Ou me chamem, que eu mando. Me chamou no WhatsApp, eu mando o arquivo por ali mesmo. Fiquem tranquilos, tá? Essas informações institucionais eu facilito, porque na hora que vocês vão solicitar, a Laís vai estar da minha vez viajando. Obrigada, Dani, também do Magia na Mapa. Na hora que vocês vão solicitar o que vocês precisam, por mais que a operadora tenha muita expertise, se vocês já quiserem perfilar, a gente contribui com dicas para facilitar também. Vocês saberem, e tal hotel, para dar uma lapidada nesse passeio. Fiquem muito à vontade, né? Como eu falei, a gente está aqui para isso. Mais uma vez, muito obrigada pelo tempo de vocês, que eu sei que o tempo é o principal. A gente ficou aqui praticamente 1h20 e para mim é uma honra de verdade. Agradeço de coração esse espaço que a Joyce abriu e a Magic Blue e todos vocês que estão aqui me acompanhando até agora. Nossa, Ingrid, sem palavras para agradecer vocês. Antes de eu encerrar, eu quero só deixar alguns recadinhos, antes de eu agradecer aqui a Ingrid. Lembrando que, para vocês que são agências parceiras da Magic Blue, quem faz o nosso atendimento para agências parceiras hoje é a Babi, a Bárbara, tá bom? Então, vocês podem procurar a Babi, que está atendendo a todos vocês. A gente está aqui na luta para terminar o mais rápido possível o sistema para vocês, que é o OBA, que a gente está lançando, e aí são muitas APIs e muitos contratos diferentes, então levou um tempinho a mais do que a gente achava, mas está saindo, então vocês logo vão ter tudo isso no sistema. Vocês vão ter hotelaria, carro, todos os passeios, ingressos, tudo no sistema para vocês já fazerem consulta, reserva, emissão, da forma mais prática possível. Enquanto isso não acontece, vocês podem procurar a Babi. Tá? Estaremos lá no Magic Makers com a Ingrid, então quem estiver lá vai poder dar um abraço na Ingrid, tirar uma foto, trocar ideia, né? E vai ser sensacional. Também temos algumas pessoas que estão aqui presentes que estarão com a gente no nosso fã de St. Pete Clearwater, que vai ser em junho, e daqui a pouco eu mando mais informações para vocês, mas a gente
foi fazer esse fã em outubro, a gente ia fazer Orlando, Tampa e St. Pete Clearwater. Infelizmente, a gente foi surpreendido aí pelo furacão Milton, então tivemos que reduzir o fã e agora a gente vai terminar isso em grande estilo. Eu acho que tudo acontece na hora que tem que acontecer e vai ser sensacional. Então, para a galera do fã de outubro, estaremos juntos daqui a pouco com a Ingrid lá, com as maravilhas de St. Pete Clearwater. Exato. É isso, eu quero agradecer demais, Ingrid, de novo. É um produto e um destino que eu amo. Eu falo para a Andrea, eu sou embaixadora de St. Pete Clearwater no Brasil, porque eu amo esse destino e eu quero que todo mundo conheça esse destino. Todos os brasileiros precisam ir para lá pelo menos uma vez, porque é maravilhoso. A gente mora num país tropical, a gente gosta desse clima tropical e St. Pete Sim. Clearwater tem muito disso. A gente também está aqui com a Vivi, que é a nossa gerente de produto, então ela que também faz e coordena todas essas negociações tanto com os destinos quanto com os fornecedores desses destinos para trazer para a Magic Blue tudo isso que a gente oferece para vocês. E agradecer, Ingrid, muito obrigada pela parceria. O treinamento foi incrível. Tenho certeza que todo mundo está saindo com gostinho, né, de quero mais, de conhecer. E valeu pela parceria. A gente continua aí. Quem tiver qualquer dúvida, precisar de qualquer coisa, pode me chamar ou chamar a Luana na Academia da Magia ou a Babi, se for alguma coisa, alguma cotação, ela pode ajudar vocês. E muito obrigada por essa manhã incrível. Ingrid, love you, você sabe disso, estamos juntos. E em breve, Igualmente. juntinhos ao vivo. Tá bom, gente? Obrigada, Obrigada, gente. Obrigada, um Joyce. beijo e aí um ótimo restinho de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.